Bora lá, questão 3. Essa aqui é um pouco mais complicada de visualizar. As contas também um pouco, mas vamos lá. Ó, um corpo é lançado do fundo de um lago com velocidade v0 horizontal, né? O lago de profundidade Hzão possui densidade ρl. Sabendo que a densidade da água é maior que a densidade do corpo ρc, determine qual deve ser a razão entre as duas densidades, né, ρl e ρc, para que o alcance total do corpo, medido na linha horizontal de lançamento do mesmo, seja mínimo, né? E aí tu se pergunta, oxe, como assim, né? Se a densidade da água é maior que a do corpo, então o corpo vai flutuar. E que lançamento é esse que flutua? Se é na mesma linha, ele não tá subindo? Onde é que acaba isso, né? Ou será que o lançamento mínimo é quando ele sobe, ou seja, a distância que ele percorre da saída até a hora que ele encontra o ar? Esse é o lançamento? E não. Eu sei que às vezes essa questão aqui, por exemplo, ela talvez não seja muito clara, principalmente se tu não tem muita manha, ou sei lá. Enfim, é uma questão assim que o texto às vezes não fica muito claro para um aluno de nono ano. Mas qual é a ideia? Tu vai ter aqui a superfície de água, né? E aqui tu tá lançando o objeto nessa linha horizontal aqui, tá? Deixa eu pegar aqui até uma reta para ficar melhor. Nessa linha aqui. Deixa eu ver. Acho que aqui tá reto o suficiente. Nessa linha, ou seja, o objeto vai começar a subir. Ele vai emergir com a velocidade. E aí ele vai andar aqui no ar. Vai entrar na água de novo. E vai fazer um movimento de queda por causa da velocidade. E aí quando ele chega na mesma linha horizontal, é que acaba o lançamento. Ou seja, o alcance é tudo isso. De onde ele saiu até onde ele chegou. Parece até uma onda, né? Sai daqui, vai, volta e chega lá de novo, né? Parece bastante até uma onda, né? De vale a vale, né? Aqui é o vale, chega numa crista, volta num vale. É bem parecido, por assim dizer. Então, é isso que a gente tem que fazer e é isso que a gente tem que calcular. Como é que a gente maximiza esse alcance, né? Ou seja, qual deve ser a razão dessas densidades para que ele fala bem ali, né? Determine essa razão para que o alcance total do corpo seja mínimo. E é isso que a gente vai ter que fazer, minimizar a função que dá o alcance desse corpo. É um pouco mais, essa questão já é um pouco mais complicada, né? Então vamos lá, primeiro vamos tratar o primeiro trecho. Como é que funciona? Quais são as forças que atuam sobre o corpo, por exemplo? Né? Então o corpo está aqui subindo, tem uma velocidade horizontal nesse instante, tem uma velocidade vertical, tem o peso dele, aqui, né, que é o peso. E também vai ter o quê? O empuxo, é claro. E aí o que vai fazer com que o corpo suba é o empuxo. Então vamos calcular a força resultante. A força resultante vai ser empuxo menos peso, que também é MA. O empuxo é calculado como? É densidade do líquido, né? ρl, volume de líquido deslocado, que é o próprio volume do objeto, vezes a gravidade. E como é que se calcula o peso? Massa vezes gravidade, né? Claro. Só que nós não temos massa. Nós temos densidade. Então, a densidade do corpo, ρc, vezes o volume dele, ou seja, densidade vezes volume é massa. Então, a densidade do corpo vezes o volume dele, é a massa, vezes g. Isso aqui é igual, e a massa do corpo a gente também não sabe, então vai ficar ρc v a. E aí a gente pode cortar todo esse v, e a gente tem essas relações, né? ρl, ρg e ρa, né? Então, ρc, né? ρca. Então vamos escrever aqui. Menos ρc é igual a ρc a. Agora a gente pode dividir tudo por ρc, né? E encontrar a aceleração. Vai ficar então a é ρl, né? ρl por ρc menos 1. Essa é a nossa querida aceleração desse movimento embaixo da água. Então agora a gente pode saber, como isso aqui tem uma altura h, né? A gente pode saber quanto tempo ele demora do fundo desse h até a superfície. E a gente vai fazer, obviamente, uma equaçãozinha como parecido se fosse uma de queda livre, né? Ou seja,
Eh, digamos que aqui seja o nosso nível zero, né, ou aqui é o nosso nível zero e a gente vai subir h, né, então vai ficar que h é at² por 2, ou seja, o nosso t vai ser raiz de 2h por a. E a é aquela nossa aceleração lá que eu não vou escrever, porque é muita coisa, né. Então vamos deixar assim. Esse é o nosso tempo de subida, tá certo? Então a gente consegue calcular esse alcance desse primeiro trecho. E que alcance é esse, né? Esse alcance 1 vai ser a velocidade horizontal, que não muda, porque ele não fala em momento algum que há uma perca de velocidade devido à fricção com a água, né, e coisa do tipo. Então vai ficar v0 vezes t, e essa é a nossa primeira primeiro alcance. Depois a gente pode substituir os valores, mas não vou substituir agora. Agora, onde fica a nossa complicação? Aqui, né? Quais são essas velocidades aqui para a gente conseguir desenhar esse movimento muito bem? E o que a gente pode fazer é calcular até a própria velocidade usando a equação horária, né? É uma possibilidade. Então, bora lá, né? A nossa velocidade lá em cima, a VY, que a gente quer calcular, ela começa com zero mais aceleração vezes o tempo que a gente gasta para subir. Essa é a nossa velocidade. E aí a gente pode calcular também agora quanto que é esse tempo lá, que ela vai estar agora lá em cima com aceleração diferente. Tem que perceber isso, tá? Lá em cima, a gente tem só gravidade, né? Aqui embaixo que a aceleração é diferente, mas lá em cima é só gravidade. Então, esse tempo de, eu vou falar esse tempo no ar aqui, né? A gente vai calcular da seguinte forma. Quando ele chegar no topo, que vai ser velocidade zero, ele começa com a velocidade vy, tem a gravidade agindo, né? Menos g, e esse tempo de subida, vou chamar assim. Então, esse tempo de subida vai ser exatamente vy por g. E o nosso tempo total no ar é justamente duas vezes esse tempo de subida, né? Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida, que dá na mesma coisa. Então, esse nosso segundo alcance pode ser calculado como v0, que é a nossa velocidade horizontal, vezes esse tempo que ele gasta no ar. Agora, o nosso alcance 3, né, que é esse último trecho aqui, ele é simétrico ao trecho 1, tanto em tempo de movimento, quanto em alcance, obviamente. Então, a gente não precisa calcular de novo, a gente precisa só repetir, né? Então, o nosso A3 é igual ao A1. E agora o nosso A total é a soma desses, né? Ou seja, é a soma de todos os A1, A2 e A3. No caso, ou 2A1, né, por exemplo. Então, o nosso A1, que é aquilo ali, a gente pode fazer da seguinte forma. 2V0 raiz de 2H por A. Mais, né, o A2, que é V0. 2TS, né, ou seja, botar esse 2 aqui na frente. Tempo de subida, que é essa velocidade VY. E a nossa VY, eita, que foi que eu fiz? A nossa VY, a gente sabe que é aquilo ali, né? Ou seja, é AT. Então vai ficar esse 2TS e TS é VY, né? VY por G. Só que o nosso VY, a gente sabe que é AT. Então é AT por G. E aí a gente sabe qual o nosso A já tá ali também, né? Só que o nosso T, a gente sabe que é aquele raiz ali, né? Então vai ficar raiz, aqui é por G, né? Raiz de 2H por A. E aí a gente tem, obviamente, 2V0, raiz de 2HG, 2HA, mais 2V0 por G, raiz de 2H A. Esse é o nosso alcance total, tá? E, obviamente, a nossa aceleração é essa daqui que a gente falou. Então, a gente pode botar alguns termos aqui em evidência, obviamente, né? Então, vamos lá. O 2V0, raiz de 2H, são termos em evidência em toda a parte, né? A diferença que a gente tem é que no primeiro a gente tem 1 sobre raiz de A, e no outro a gente tem mais raiz de A por G. Essa é a diferença, né? E o nosso raiz de a gente sabe que A é aquilo ali, né? Aquele ρL por ρC menos 1. E percebe também que toda essa parte aqui é constante.
Por quê? A velocidade é constante, a velocidade inicial que ele nos dá. O h é constante, o 2 é constante, então tudo é constante ali. Aqui, a única constante que a gente não tem, que até poderia se colocar em evidência caso queira, né, botar esse g lá fora, só que ficaria o g aqui dentro. Então não muda nada. Mas percebe que esse a, ele é o que deixa a gente variar, né? Porque justamente o a é esse nosso ρl, né? E ρc. E a gente quer saber essa razão para que essa função AT, né? Ou seja, esse alcance total seja mínimo. Então o que a gente quer? Que essa parte da nossa função seja mínima. E agora a gente quer saber como é que minimiza isso, né? E agora que vem o passe de mágica, por assim dizer. O que acontece? Eu acabei esquecendo que o nosso querido A, acho que em algum momento aqui eu esqueci também, nosso querido A tem esse G aqui que eu tinha botado na equação, não tinha botado na equação de volta. E aí o que a gente vai fazer, né? Vamos pegar esse A, vamos abrir ele, né? A gente sabe que ele é raiz de ρl, né? ρl por ρc, ou é ρc por ρl, agora não me esqueci. ρl por ρc menos 1, né? Aí tem vezes g aqui, né? Multiplica tudo por g. Mais, aí o raiz de A, mesma coisa, né? Papapá, vezes g por g. E o que acontece? Isso daqui, vamos chamar todo esse termo raiz de PL por ρl por ρg menos 1, raiz disso tudo, né? Vamos chamar de um valor qualquer, vamos chamar, sei lá, de alfa, por exemplo. Então a gente vai ter o seguinte, 1 sobre alfa raiz de x mais alfa por raiz de g. O que acontece, né? O raiz de g de cima tem g embaixo, né? Então fica só raiz de g embaixo. E aí agora a gente tem esse raiz de g no denominador dos dois termos. A gente pode extrair ele dessa parte da equação. Aí o nosso a de t vai ficar o seguinte: 2v0 raiz de 2h por g. Né? O raiz de g entra aqui dentro. Aí vezes 1 sobre alfa mais alfa. Né? E o nosso alfa, a gente falou que ele é raiz de ρl menos ρc menos 1, né? Basicamente é isso, tá? E agora, dito isso, né? Agora a gente pode resolver. Aqui foi o que eu estava tentando fazer outra conta, né? Que chega na mesma coisa. Enfim. Agora a gente chega nisso. E agora a gente tem que maximizar essa nossa parte da equação, né? Já que isso aqui tudo é constante, nada mudou por causa do g, o g é constante, né? Essa parte a gente tem que maximizar. E agora que vem o truque, né? A magia, né? O pulo do gato, por assim dizer, que é usar a desigualdade das médias, cara. E não precisa usar média harmônica e média. Como é que era o nome da outra média? Nem lembro. É média harmônica, agora tem a outra lá. Mas enfim. O que a gente vai usar é a simples relação de que a média aritmética ela é sempre maior ou igual à média geométrica. Ah, mas por que usar isso? Ou tu usa isso ou tu usa cálculo. Eu sinceramente eu não sei outra forma de tu conseguir achar esse máximo dessa função de uma forma simples. Então, o que a gente vai acontecer? O que a gente faz aqui, né? A gente pode fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte, né? O nosso termo, os termos que a gente vai utilizar são tanto esse 1 sobre alfa quanto esse alfa. E como é que se calcula a média aritmética, para quem não sabe, né? Tu pega um termo, soma todos os termos e divide pela quantidade de termos, né? Ou seja, 1 sobre alfa mais alfa dividido por 2. Isso é sempre maior ou igual. Aí como é que calcula a média geométrica? Tu tira a raiz enésima de quantos termos tem, ou seja, como tem dois termos, é a raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada, se fosse 3, raiz cúbica, e por aí vai, né? Mas no nosso caso é raiz quadrada. E multiplica os termos, ou seja, 1 sobre alfa vezes alfa. Isso aqui vai dar pra gente o seguinte: 1 sobre alfa mais alfa é maior ou igual, isso aqui dá 1, né? Então, vezes 2 vai ficar 2. Agora a gente pode continuar calculando, né? E, bom, vai ficar basicamente o seguinte: multiplica tudo por alfa, tá? Vai ficar alfa ao quadrado mais 1 maior ou igual a 2 alfa. Subtrai dos dois lados 2 alfa, né? Então, alfa ao quadrado menos 2 alfa mais 1. E aí percebe a, a beleza disso aqui, né? Isso aqui é alfa menos 1 ao quadrado, né? E isso é maior do que zero. Ou seja, alfa menos 1 é maior do que zero. Então, alfa
é maior do que um. A gente chega que alfa é maior do que um. Agora a gente pode substituir o nosso alfa para resolver o problema. O nosso alfa, que é raiz de ali ficou feio, rho L por você, né, rho L por você, menos um. Isso tem que ser maior ou igual a um. Eleva tudo ao quadrado, rho L. O módulo, né, vamos ser honestos, né, o módulo de rho L menos um é maior do que um, maior ou igual. E aí que entra a coisa, né. Por que que é módulo? A gente sabe que quando a gente eleva ao quadrado da raiz é um módulo, né, então a gente tem que ser honesto. Se fosse, por exemplo, se fosse para ser menor, não faz sentido, né. Porque a gente tem que estar falando que para ser menor ou igual a um, essa parte não pode acontecer, né. Ou se, por exemplo, o mínimo é quando é igual, né. Então vamos lá, igual. Se é menos, então vai ficar que ρ L sobre ρ C é igual a zero. E a gente tá falando que a densidade do líquido é zero. E não existe a densidade de um negócio ser zero. Tá entendendo? Tipo, não existe isso, né. Porque senão não tem, sabe, não tem como. É fisicamente impossível. Então tem que ser positivo, tem que ser o mais, né. E o mais vai ter que ser então que ρ L por ρ C, né, esse menos um soma vai ficar igual a 2. Esse é o mínimo, tá. Ou seja, a relação que ele pede pra gente, para que o alcance seja mínimo, o alcance só é mínimo, nessa situação, né, se o ρ L por ρ C é igual a 2. É especificadamente 2, né, qualquer coisa de maior do que isso, né, qualquer coisa maior que essa razão, ela acarreta num alcance maior. E qualquer coisa menor do que isso é impossível. Então, essa é a nossa relação. É uma questãozinha complicada, né. Você tem que encontrar aqui a aceleração, encontrar a aceleração é tranquilo, tá. Os alcances também. A dificuldade realmente mora, talvez, em tu perceber que esse ato pode extrair, isso não é tão difícil. É porque eu tinha esquecido de colocar o G lá na parte, né, mas colocar esse G em evidência, né, e aí fica mais bonito assim, né. Só que a maior dificuldade dessa questão é tu saber a desigualdade das médias, saber que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica e saber que tem que usar isso, né. Porque o cara pode ficar pensando: "Tá, se eu ali ficar uma equação de segundo grau dividida por x e tal", ele fica tentando encontrar o mínimo, de uma forma que, tipo, ele não sabe exatamente. A desigualdade das médias é uma ferramenta muito forte para ensino médio e ensino fundamental, para encontrar mínimo de uma função ou máximo de uma função, a depender do caso. E é uma coisa que é pedida nessa questão, né, então, se a maior dificuldade da questão, é querendo ou não, é saber a desigualdade das médias, tá. Mas é isso. Eu espero que tenha ficado entendido, espero que tenha ficado claro. Algumas partes aqui, qualquer coisa, deixa nos comentários, tá. E é isso, né, essa questão aqui é um pouquinho complicada, eu acho que vai ter algumas mais fáceis, mas é isso. Te vejo aí na próxima questão.